Certo, pessoal? Só vou confirmar aqui se está gravando. Está gravando, sim. Então a gente vai dar continuidade para nossa aula, tá? E a gente vai falar agora sobre intestino grosso, tá bom? Então aqui a gente tem uma representação anatômica do intestino grosso, tá? Então o intestino grosso é formado pelo cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Ok? Lembrando então aí do apêndice, tá? Que é uma estrutura aí do intestino grosso e estrutura de certa forma rudimentar, que não apresenta funções grandes, mas que tem aí uma importância médica, tá? Porque essa estrutura aí vira e mexe e acaba inflamando, gerando um processo inflamatório bem grande, infeccioso às vezes até, e pode gerar aí problemas sérios, né? Que a gente chama de apendicite. Beleza? Então, quais são as funções do intestino grosso? Tá? Então, o intestino grosso tem funções secretoras. Tá? Então, o intestino grosso, basicamente, a função secretora do intestino grosso é de produção de muco, tá? Essa é a função principal. Mas o intestino grosso também apresenta as outras funções de secreção intestinal que a gente viu no intestino delgado, tá? Mas elas são em uma intensidade muito menor, tá? A jogada aqui do intestino grosso é realmente a produção de muco, tá? O intestino grosso também tem uma função importante para absorção, tá? Ele absorve sim alguns nutrientes, mas principalmente água, ok? A função principal de absortiva do intestino grosso é de absorção de água. Aqui uma função mais específica do intestino grosso é atuando aí como o principal local do estabelecimento de bactérias comensais. Então a gente estabelece aí relações mutualísticas com bactérias no nosso intestino. Aí essas bactérias vão então atuar aí digerindo alguns compostos que a gente não consegue digerir, né? Como aí algumas proteínas vegetais, celulose, por exemplo, a gente consegue ter algum grau pequeno de digestão aí desses compostos vegetais, ok? E a atividade dessas enzimas gera então aí a fermentação, tá? E que vai culminar aí com flatulências, como a gente já acredita que todos nós sabemos bem. E por fim, tá? Aí o intestino grosso vai também atuar, vai ter também aí suas funções motoras, tá? São funções motoras de mistura, tá? Que é o que a gente chama nesse caso aqui de abstrações. Vai levar também aí ondas peristálticas e uma função final aí de armazenamento das fezes, ok? Então, quais são os tipos celulares do intestino delgado, tá? Então, o intestino delgado aqui a gente tem a representação das criptas intestinais, tá? Da vilosidade intestinal, da cripta intestinal. Aí a gente tem então aí os enterócitos, tá? No caso aqui os enterócitos vão ter a função principal de produção de muco, secreção de muco, mas também de absorção aí de alguns nutrientes e principalmente de água. A gente tem as células caliciformes que vão atuar aí como produtoras de muco. A gente tem as células tronco, tá, que vão ter a mesma função do intestino delgado. E a gente vai ter também aí células neuroendócrinas, tá? Então células que vão produzir hormônios, e o principal hormônio produzido no intestino delgado, então o peptídeo YY, tá? Então esse peptídeo YY, ele vai atuar aí aumentando a saciedade, tá? Então ele vai ter uma atuação lá a nível de sistema nervoso central. E esse peptídeo YY vai ter uma importância grande aí na diminuição do esvaziamento gástrico, tá? Então uma alça grande, né? Uma alça reflexa grande em que o intestino delgado atua lá no estômago, tá? Então aí inibindo as funções motoras gástricas e também do intestino delgado, tá? Existe essa alça aí de controle do intestino grosso sobre as funções motoras do estômago e do intestino delgado, e diminuindo então aí esse esvaziamento. Beleza?
essas alças aí estão relacionadas a uma diminuição, né, do esvaziamento desses tecidos para permitir aí uma absorção última e mais refinada de alguns compostos, tá? Então, opa, chegou comida aqui, chegou nutrientes ou bolo alimentar aqui no intestino grosso, vamos dar uma acalmada aí em cima para que eu consiga absorver aqui toda essa água e alguns nutrientes que estão chegando aí, beleza? Então aqui eu queria só dar uma focada, né, na atuação das bactérias entéricas, tá? Então aqui a gente tem alguns substratos endógenos e exógenos, tá? Que são utilizados por essas bactérias entéricas, tá? E aqui a gente vai ter as enzimas que são produzidas por essas bactérias entéricas, o produto, né, dessa digestão. E a gente tem também aí o que o nosso corpo faz com esses produtos, ok? Então a ureia, ela é transformada em amônia a partir de ureases, né, por essas bactérias. E essa ureia, então, ela pode ser parte absorvida ou pode ser excretada, ok? A bilirrubina, tá? Então a bilirrubina, ela é transformada em urobilogênio ou estereocobilinas a partir de redutases, tá? E parte desses compostos são reabsorvidos e parte é excretada. Ácidos biliares primários, tá? Então a gente tem hidroxilases que vão transformar eles em ácidos biliares secundários e vão ser reabsorvidos, tá? Então a gente tem essa reabsorção dos ácidos biliares, tá? Dos sais biliares. Isso vai acontecer também para os ácidos biliares conjugados, tá? Então a gente tem as desconjugases que vão transformar esses ácidos biliares em ácidos biliares não conjugados. Então, na verdade, essas bactérias aqui elas vão só atuar nesses compostos biliares aí para facilitar a reabsorção desses compostos. Isso tem uma importância grande, tá? Porque esses ácidos biliares são excretados e reabsorvidos, excretados e reabsorvidos, tá? Então a gente tem esse papel importante aí dessas bactérias. E substratos exógenos, então são substratos que não são produzidos pelo nosso corpo, tá? A gente tem então as fibras, como a gente conversou anteriormente, tá? Então essas bactérias produzem glicosidases, tá? Que vão transformar essas fibras vegetais em ácidos graxos de cadeia curta, hidrogênio, dióxido de carbono e metano. Então, alguns gases aí que estão relacionados a essa atividade fermentativa dessas bactérias, tá? E esses ácidos graxos são os ácidos graxos são absorvidos e os gases são excretados pela respiração, né? Mas basicamente, principalmente aí pela flatulência, ok? E os ácidos graxos são reabsorvidos, ok? Alguns aminoácidos, então, são digeridos com decabo... Eu tenho dificuldade de falar essas enzimas. Decarboxilases e deaminases, tá bom? Então, essas enzimas vão atuar em alguns aminoácidos para produzir amônia e bicarbonato, tá bom? E esses compostos aí são reabsorvidos ou são excretados aí como amônia. Por fim, a gente tem aí cisteína e metioneína, que são então degradadas aí por sulfactases para produzir sulfeto de hidrogênio, que são sulfeto de hidrogênio é excretado aí nas flatulências, ok? Nosso peidinho, beleza? Então aqui eu achei importante a gente falar um pouco aí dessas bactérias entéricas. Isso é algo que não se fala muito, mas tem uma importância muito grande, pessoal. Inclusive, quando a gente toma algum antibiótico, alguma coisa assim, a gente acaba matando essas bactérias. E aí é importante a gente se certificar que essa recolonização dessas bactérias é dado com bactérias benéficas e não bactérias com alguma ação prejudicial, ok? A gente já está chegando aí no final da aula, tá? Então, basicamente as funções do sistema do
intestino grosso são bem similares ao intestino delgado, tá? E aqui a gente tem também as funções motoras do intestino grosso, tá? Então, o intestino grosso também tem aí funções motoras de mistura, tá? Só que nesse caso, a gente tem as contrações do tipo de austrações, tá? Então, o intestino delgado, o intestino grosso já tem ali, já teve uma reabsorção muito grande de água. Então, a gente já tem um bolo ali, um bolo ali intestinal já mais pastoso, mais sólido. Então, a gente tem que ter um tipo de contração um pouco diferenciado, tá? Então, a gente tem essas contrações tipo austrações. E que são essas contrações que formam esses anéis um pouco mais largos e formam essas bolsas que são chamadas austras. É por isso esse nome. Aí essas contrações vão ocorrendo e vão promovendo então aí um pouco a mistura desses desse bolo intestinal. E a gente tem também aí a atividade motora de propulsão no intestino delgado, tá? Por ondas de peristalse, tá? Para fazer com que esse bolo seja movimentado. A gente já falou bastante disso. Ok? Então, é uma onda peristáltica muito semelhante à do intestino delgado. Aqui a gente tem também uma função muito importante do intestino grosso, que é então a atividade aí de armazenagem, tá? Então essa porção aqui sigmoide, o colo sigmoide do intestino grosso, ele tem uma importância muito grande aí de armazenagem das fezes, tá? Então as fezes ficam aí armazenadas aqui, um pouco no reto também, até que, que é dado um momento propício para a defecação, né? Então a gente não pode defecar a qualquer instante. Então a gente desenvolveu aí essa capacidade de armazenagem das fezes aí nessa porção, exatamente para conseguir defecar em algum momento, ter controle e conseguir ter a habilidade de armazenar as fezes. Ok? Então eu já falei para vocês sobre os reflexos de defecação na aula de regulação do sistema digestório, tá? Então eu peço que vocês reassistam lá aquela porção final dessa aula para entenderem aí os mecanismos de regulação da defecação. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a fase intestinal. Espero que tenha ficado tudo claro, tá bom, pessoal? E é isso, gostaria de agradecer aí a turma. Essa é a última aula que eu vou dar para vocês. E para mim foi aí uma experiência muito agradável, muito boa para mim. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Como sempre, deixem o like aí se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, deixem o dislike. Podem fazer perguntas, comentários, enfim, tá bom? E aqui eu vou deixar aí só sugestões de livro-texto para vocês estudarem, tá bom? E basicamente daí eu tirei todas as referências para a confecção dessas nossas aulas, ok? Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até algum próximo momento que a gente vai se encontrar. Até mais.